Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Raw Podcast. E vocês sabem que aqui no Raw Podcast o negócio é nu e cru. É papo reto, é conversa de coração aberto. Aqui a intenção é apertou o play, gravou. Eu tenho pensado durante essa semana toda sobre o que eu poderia falar para as pessoas que pudessem trazer que pudesse trazer algum tipo de ensinamento, que fizessem com que elas percebessem que elas já são extremamente interessantes. Então vamos lá. Ao meu ver, pessoas interessantes têm algumas características muito marcantes. E eu gosto muito de conversar e conhecer pessoas interessantes em vários aspectos. Mas tem algumas coisas que eu queria falar primeiro, que são as coisas que fazem com que você ou eu, outras pessoas, não sejam tão interessantes assim. E uma delas é a pessoa que corta a outra o tempo todo. A pessoa está contando alguma coisa interessante da vida dela, e aí ela conta que alguma coisa aconteceu e logo em seguida uma pessoa vem e vai e fala outra coisa, como se tivesse a necessidade de dizer que aquilo que aconteceu comigo foi melhor do que aquilo que aconteceu com você. Às vezes a pessoa tá com uma dor de cabeça e a outra pessoa vem e fala assim, nossa, eu também tô com uma dor de cabeça. Não, tô com uma dor aqui no estômago. Nossa, semana passada eu tava com uma dor insuportável. Cara, ninguém te perguntou nada. Escuta, quer ser uma pessoa interessante? Aprenda a escutar. Você não tem necessidade nenhuma de complementar a história do outro, nem dizer que a sua história foi melhor do que o outro. Se você quer se tornar uma pessoa interessante, primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas que estão conversando com você, elas querem também se sentirem ouvidas. Elas querem compartilhar as experiências, as histórias delas. E não tem necessidade alguma de você contar a sua história como se a sua história fosse melhor do que a dela. Ou aconteceu uma coisa comigo semana passada. Ah, mas comigo também aconteceu. Cara, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa se sentir especial. Faça com que essa pessoa sinta que realmente você está prestando atenção nela. Se ela for sua amiga, uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, sua esposa, seu namorado, deixa a pessoa expressar aquilo que ela está querendo expressar. Não tem necessidade nenhuma de acrescentar alguma coisa que aconteceu com você também e que foi melhor ou pior, que foi mais dolorido, que foi mais emocionante. Não tem necessidade nenhuma. Obviamente que você tem que usar o equilíbrio, se você está numa conversa e se essa conversa, aquilo que você vai falar, acrescenta ou traz algum valor para agregar nessa conversa, fale, mas não seja essa pessoa chata de sempre estar cortando a pessoa e não prestando atenção. A outra coisa é telefone. Se você está conversando com alguém, se você estiver conversando comigo e você estiver pegando seu telefone o tempo inteiro para ver alguma coisa ou para olhar alguma coisa, se distrair, você pode ter certeza que eu vou parar a conversa e vou ficar em silêncio. Eu acho maior desrespeito, com raríssimas exceções, quando você está falando de negócio, às vezes você está com o empresário no meio do dia e tem ali uma ligação, alguma coisa importante, obviamente todos nós entendemos. Mas se você não está no horário de trabalho, você está ali distraindo ou numa festa, alguma coisa, tem tanta gente deselegante que você está ali conversando, falando alguma coisa interessante, a pessoa pega o telefone do nada e vai olhar alguma coisa e de repente está lá no Instagram passando coisa enquanto você estava conversando e você dá a impressão muito clara de que você não estava prestando atenção na conversa e obviamente você não é para aquele momento uma pessoa interessante. A outra coisa são pessoas confiáveis. Tem pessoas que são muito fofoqueiras, tem pessoas que falam de tudo, falam das pessoas para todo mundo, tá sempre com alguma coisa negativa para falar para as pessoas. E você pode ter certeza que pessoas que falam mal de outras pessoas para você, falam mal de você para outras pessoas. Então preste muita atenção nisso. Às vezes tem pessoas que não são nem essas pessoas fofoqueiras nem nada, mas elas têm esse costume de estar sempre falando mal de alguém. Essas pessoas que têm esse costume de falar sempre mal de alguém são pessoas que você não pode confiar muito. São pessoas que não dá para você se abrir, não dá para você ter uma conversa de coração aberto, de peito aberto, porque você não confia na pessoa. Ela está sempre falando de alguém ou contando uma historinha de alguém. É bem complicado isso.
A outra coisa que eu penso muito com relação a isso é você contar um fato de alguma coisa que realmente aconteceu para uma pessoa que tem a ver com aquela história, isso não é fofoca. Isso você está contando, às vezes você está alertando algum amigo, ó, presta atenção, essa pessoa fez isso comigo, e assim, 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 eu tô vendo você com ela aí e tal. Cuidado com relação a isso. Mas até para isso você tem um cuidado de não difamar, de não tá ali inventando coisas a mais desnecessárias. Então, para você se tornar uma pessoa interessante, primeira coisa é aprenda a ouvir. Aprenda a calar a boquinha e ficar quietinho, ouvir e prestar atenção no que a pessoa está falando. Quando você tem conversas com pessoas interessantes, você se sente especial, você se sente uma pessoa que tem valor, que aquilo que você estava falando tem valor. As pessoas interessantes, elas têm a vontade de fazer com que você se sinta realmente especial e deixa bem claro que ela está te escutando, ela está prestando atenção naquilo que você está falando. A outra coisa que pessoas interessantes fazem, elas buscam sempre conhecer mais assuntos, não só, elas não ficam presas a coisas fúteis ou assuntos que não acrescentam muitas coisas. Elas normalmente elas tentam buscar conhecimento que possam agregar na sua vida e na vida das outras pessoas. Por isso que essas pessoas interessantes têm amigos que têm muita admiração por elas, porque essas pessoas estão sempre falando coisas boas, positivas e com conhecimento de causa. Essas pessoas, elas buscam realmente entender sobre certos assuntos. Obviamente, essas pessoas são muito generalistas. Você pode conversar com elas sobre vários assuntos que essas pessoas vão saber conversar de boa, e se elas não sabem sobre algo, elas não inventam coisas que não sabem. Eu tenho um costume, e eu faço isso já tem um bom tempo. Antigamente eu falava que quando alguém estava conversando comigo ou falando alguma coisa de algum número, vou dar um exemplo aqui qualquer, que tantos milhões de pessoas morrem por ano de fome. E às vezes as pessoas falam isso, um número qualquer e tal, eu vou perguntar para minha mãe. E aí a minha mãe, antigamente, eu falava que era o Google. Então eu sempre falo assim, não, vamos checar isso aqui, porque esse número está muito estranho. Então eu abria o Google na frente da pessoa e aí eu falava, ah não, não são 300 milhões de pessoas, são 30 milhões de pessoas. E aí eu, de certa forma, forçava aquele meu amigo, aquela pessoa que eu conhecia, que estava batendo papo, a, número um, não passar vergonha, porque algumas pessoas poderiam ali estar, depois falou, pô, que cara mentiroso, falou aquilo ali, por uma forma de proteção, e a outra forma é de chamar a atenção e no sentido de, cara, se você vai falar sobre certas coisas, é melhor que você fale sobre uma coisa que você sabe com certeza, ou se você não sabe com certeza, você chega, cara, eu acho que são 300 milhões de pessoas, de repente tem alguém ali no meio daquela roda ali que conhece sobre o assunto e vai estar ali falando com você, vai estar vendo você falar sobre aquilo e vai falar assim, nossa, que babaca mentiroso, tá falando isso só para aumentar um número ou qualquer coisa nesse sentido. Então é muito importante você saber o que você está falando, e normalmente essas pessoas que são magnéticas, interessantes, pessoas que a gente quer ter por perto, normalmente essas pessoas têm esse hábito de corrigir com elegância e evitar, às vezes, que um amigo passe vergonha, sabe? Corrigir com elegância, às vezes chamar no canto, falei, mano, você falou aquilo ali, mas não tem nada a ver aquilo ali, de onde você tirou isso aí? E você exalta em público e corrige em privado. Obviamente, isso só se aplica se você tiver intimidade com essa pessoa, que não vai ficar corrigindo ninguém na frente de ninguém, que isso é muito, muito estranho. E se tiver que corrigir, não faça no sentido de envergonhar a pessoa. Você, não, cara, pô, esse número tá meio estranho aí, vamos olhar aqui, peraí. Ah, tá, olha aqui, ó, pô, no Google, você se confundiu. E às vezes a pessoa se confundiu de verdade. Então, ser interessante, ele não é uma técnica, não é algo que você vai pegar e vai aprender e aplicar, é uma construção. Se tornar uma pessoa interessante quer dizer que você, em primeiro lugar, sabe escutar as pessoas. Em segundo lugar, você sabe dar valor às pessoas. Você entende que cada pessoa
tem o seu valor genuíno, você aprende a ter bons olhos, você aprende a ver o lado positivo das coisas, você não sai falando mal das pessoas e também você não sai reclamando de tudo, você não fica falando, que isso, ó vida, ó azar. Não, cara, você é uma pessoa positiva, uma pessoa proativa, uma pessoa pra cima, uma pessoa que traz a alegria quando chega, você traz a solução quando você chega. Já viu aquele tipo de pessoa que você tá resolvendo alguma coisa e de repente chega um amigo seu, alguma pessoa assim, e fala assim, nossa, agora tá tranquilo, tal pessoa chegou. Você não se preocupa, porque você sabe que aquela pessoa é confiável, sabe resolver aquela situação, são pessoas extremamente interessantes. Então, para se tornar uma pessoa interessante, você tem que buscar essa base, essa força de querer crescer, de querer amadurecer, de querer trazer luz para a escuridão, de querer levantar as pessoas em vez de abater. Pessoas interessantes, ela tem alegria em ver outras pessoas se levantando, outras pessoas prosperando, outras pessoas conquistando as coisas. Você não tem inveja da conquista das outras pessoas, muito pelo contrário, você celebra. Essas pessoas são pessoas interessantes, são pessoas que você quer ter por perto, são pessoas que sabem que você pode contar alguma coisa para elas e elas não vão sair espalhando para alguém. Você pode ser sincero, abrir seu coração, você pode confiar coisas preciosas da sua vida, do seu habitat ali, da sua casa, as coisas que você tem como mais preciosas, que são a sua esposa, os seus filhos, coisas que não têm valor, e você não quer se envolver ou estar perto de pessoas que você não pode confiar, pessoas que têm más intenções, pessoas que são maledicentes, muito pelo contrário. Para você ser uma pessoa interessante, você precisa entender que as pessoas que você convive, elas têm valor e elas são dignas de atenção, são dignas de ter uma conversa sincera, sabe? De ter uma amizade sincera. Se você vai ser amigo de alguém, seja fã desse cara. Não vá ser amigo de um cara só porque o cara é não sei o que, ou famoso, ou tem dinheiro. Cara, isso é uma babaquice gigantesca. Seja genuíno nas suas amizades. Não se aproxime das pessoas por benefício próprio, muito pelo contrário. Se aproxime das pessoas para poder dar. Não é isso que a Bíblia diz? Melhor é dar do que receber. Quando você consegue ter acesso a certas pessoas que são interessantes, que são prósperas, que são bem de vida, que são bem resolvidas, e de repente essa pessoa abriu do seu ciclo de amizade para te receber, mas não entra nesse ciclo tentando sugar ou tentando tirar proveito, não. Entra nesse ciclo com gratidão, entra nesse ciclo para poder servir, para poder ajudar, para poder ser uma pessoa do bem. E essas pessoas que têm esse tipo de mentalidade, essas pessoas são interessantes. Obviamente que tem várias coisas simples do dia a dia que fazem com que as pessoas percebam outras como mais interessante. E isso aí vai desde do cuidado de si próprio, né? Uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que usa um bom perfume, que tem sua higiene pessoal em dia, né? Não tá aí falando com bafo na cara dos outros. Obviamente a pessoa pode ser mais inteligente que for, né? Interessante que for, mas você está conversando com um bafo de onça na cara do outro, mas não tem quem aguenta. Não tem quem, todo mundo vai falar que você, pô, mano, não tem como conversar com o cara nunca escova os dentes. Então, esse tipo de coisa natural, obviamente, é muito importante. Se vestir bem adequadamente, falar com respeito, tratar a esposa de um amigo ou de uma pessoa que você conheceu com respeito, né? O marido da mulher com respeito, né? Essas coisas são básicas. E, obviamente, nesse mundo louco que vivemos hoje em dia, essas coisas acabam se tornando escassas. Hoje é muito fácil você se tornar uma pessoa interessante, atraente, magnética, porque a grande maioria das pessoas são um monte de gente relaxada, pessoas que não estão nem aí para nada, pessoas que não dão valor às coisas que realmente têm valor. Então é muito fácil vencer na vida. Hoje um pouquinho de luz ilumina bastante a escuridão. Então,
Se você implementar essas coisas na sua vida de forma simples, de forma natural, sem forçar, escute as coisas que eu estou te falando, tome nota, coisas que são básicas para que a gente possa nos tornar pessoas mais interessantes, mais agradáveis. Tem muita gente que se preocupa só com a aparência, né? Pessoas que são extremamente vaidosas, querem estar com tudo lindo, mas quando abre a boca, misericórdia, não sai nada que presta. Quer ser uma pessoa interessante? Trate bem as pessoas, desde o porteiro de algum lugar, o cara do Uber, ou qualquer pessoa que esteja de repente servindo, um garçom, uma garçonete. Para mim, uma das coisas que eu observo muito nas pessoas é como elas tratam as pessoas pequenas, sabe? Às vezes as pessoas têm muito dinheiro e tá ali sendo servidas, mas se essa pessoa é mal educada com a pessoa que está servindo, dificilmente ela vai ter o meu apreço. Para mim, as pessoas interessantes, elas tratam bem desde o pequenininho, sabe? Elas são justas, são corretas, entendem o valor da vida do ser humano. São pessoas que, quando conversa com você, elas olham no seu olho. Quando elas vão apertar sua mão, elas apertam a mão olhando no seu olho. São pessoas que elas não tentam competir com você em nada, muito pelo contrário, que a competição está no raso, né? Na parte baixa, lá no alto não tem competição, tem cooperação. Quando você encontra pessoas interessantes na vida e essas pessoas às vezes estão num nível maior na vida do que você, dificilmente essas pessoas vão te criticar ou vão te colocar para baixo. Normalmente essas pessoas são muito amorosas, pessoas que têm muita empatia com outras pessoas, principalmente as pessoas que estão começando, pessoas jovens às vezes que estão começando a empreender ou fazendo alguma coisa. Normalmente a crítica sempre vai vir de alguém que não faz nada ou que faz menos que você. Uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, dificilmente ela vai te criticar. Se ela tiver que falar alguma coisa para você, ela vai te falar para te levantar. É muito difícil você ver uma pessoa que se deu bem na vida sem qualidades como educação, respeito, honra. Essas coisas elas estão presentes na grande maioria das pessoas, principalmente pessoas muito ricas. E por incrível que pareça, as pessoas têm essa ideia na cabeça que o rico é mesquinho, ou é maldoso, ou tira proveito, e muito pelo contrário. Todas as pessoas ricas que eu conheço, pessoas que estão bem de vida, alguns milionários, outros multimilionários, que eu conheço, são pessoas muito generosas, são pessoas muito do bem, são pessoas que querem ver as pessoas crescendo, prosperando, compartilham sem ressalvas aquilo que elas sabem, realmente muito generosas. Então essas pessoas são interessantes. A gente já viu um monte de coisa aqui como se tornar uma pessoa interessante e coisas que a gente não deve fazer para não nos tornarmos pessoas desinteressantes, mal educadas, pessoas que a gente não quer muito ter por perto. Então, reclamação é uma delas, não ouvir é uma delas, tentar competir ali com o que a pessoa está falando é outra coisa. Já aprender a ouvir, falar com carinho, com respeito, olhar nos olhos, pegar na mão com firmeza, respeitar as pessoas ao redor, saber se portar. Agora, outra coisa interessante é tom de voz, forma de falar. Isso é muito legal. Você nunca vai ver uma pessoa atraente ou uma pessoa interessante esbravejando. É muito difícil você ver isso, a não ser que seja para defender alguma causa muito justa. Mas normalmente essas pessoas interessantes, elas vão falar com calma, com cuidado, com carinho, vão falar de forma que as pessoas entendam aquilo que ela está falando, elas vão pausar, elas vão pensar antes de falar para não falar qualquer besteira, elas vão fazer comentários sempre positivos, elas vão sempre buscar harmonia, elas vão sempre buscar conversas saudáveis. Essas são pessoas interessantes. Já pessoas barraqueiras que fala alto, que briga, que discute, que mexe com a mulher dos outros, que faz um monte de coisa. Cara, esse tipo de gente tá assim, ó, cheio. Mas normalmente essas pessoas, elas nunca vão ter acesso a pessoas interessantes de verdade. Elas nunca vão ter acesso. E se tiver acesso, é muito pouco. As pessoas que têm principalmente princípios e são pessoas extremamente interessantes, pessoas educadas, pessoas que querem algo melhor, elas
tem um sensor muito aguçado para quem é falso, para quem é problemático, pessoas que não querem nada com a vida ou que estão ali só fazendo um teatro para pertencer naquele momento. Pode até pertencer por um momento, mas não fica muito. Então, é fácil de detectar esse tipo de pessoa. Difícil mesmo é a pessoa entender de que ela é assim. Às vezes a pessoa está escutando esse podcast, vendo esse podcast, e ela mesma não se dá conta de que muitas coisas que eu falei é para ela, encaixa direitinho nela e ela não vê. Você tem que ter essa autoavaliação. Se perguntar, de repente você participou de alguma conversa ou conheceu alguém, essa pessoa de repente nem te ligou de volta, você tem que se perguntar. Principalmente você escutando essas coisas que eu falei, é muito é muito importante você ter a coragem de se perguntar: será que eu faço isso? Será que eu interrompo as pessoas quando elas estão falando e de repente essas pessoas nem mais trocam ideia comigo, fala muito, nem conversa mais? Por que será? Será que você não está sempre contando alguma coisa em cima daquilo que a pessoa está contando? Será que você não está sempre interrompendo e falando que aquilo que aconteceu com você foi melhor do que o que a pessoa estava contando? Às vezes as coisas nem aconteceram com você, mas você inventa uma mentira só para participar da conversa. Você não precisa fazer isso. Muito pelo contrário. Escute, faça com que a pessoa entenda que você está prestando atenção. E se você vai perguntar alguma coisa, pergunte algo pertinente à história que a pessoa te contou ou aquilo que aconteceu. Não fica interrompendo ou querendo competir nas histórias. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Então, para você se tornar uma pessoa interessante, você precisa cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu interior, cuidar da sua aparência. É importante cuidar da aparência, é importante se cuidar, é importante fazer exercício, tem vários benefícios, você sabe disso. É importante você se alimentar bem, você sabe disso, é importante. É importante você ler, aprender. Se você não gosta de ler, eu gostava muito de ler. Eu gostava muito, muito de ler. Eu já li muito. Passei quase 15, 16 anos da minha vida lendo praticamente todos os dias, lendo bastante, lendo a Bíblia, lendo outros livros. Hoje em dia eu não tenho muita paciência para ler. Eu até comprei alguns livros que eu postei para vocês no Instagram, para eu voltar ao hábito de ler. Eu comecei a ter o costume mais de escutar. E como às vezes eu dirigia muito, às vezes estou fazendo alguma outra coisa, eu me acostumei a escutar. Mas ler é muito bom. De qualquer forma, da forma que você preferir aprender conhecimento, eu assisto vídeos e escuto áudios praticamente o dia inteiro. Eu escuto muito pouca música e eu estou sempre vendo alguma coisa que possa me acrescentar alguma coisa legal na minha vida. Esse é meu costume e eu me esforço para ser uma pessoa interessante, me esforço a desenvolver habilidades novas, me esforço para conhecer coisas novas. Eu me esforço para fazer com que as pessoas ao meu redor se sintam especiais, se sintam importantes, sabe? Eu quero lembrar momentos especiais na vida delas, mandar um feliz aniversário. Eu faço questão de fazer essas coisas porque eu acho que o mundo fica muito mais legal quando as pessoas se preocupam com as outras, ou pelo menos sinalizam que sabe que aquela pessoa está ali. Se eu tenho um amigo meu fazendo algum vídeo, alguma coisa legal, eu faço questão de assistir, não só ir lá e dar um coraçãozinho como apoio, não, mas entender o que essa pessoa está passando. E eu aprendo tantas coisas, como eu disse aqui, eu sou muito fã de todas as pessoas que eu considero meus amigos. E a outra coisa que eu acho muito válido, principalmente se você tem algum talento, seja ele qual for. Se você, sei lá, qualquer coisa que você puder pensar, e você cozinha, você canta ou você, sei lá, arruma carro e tal. Eu faço questão de fazer uma coisa que eu faço questão de viver, né, de fazer assim. Eu não cobro nada dos meus amigos, das pessoas que eu considero, principalmente com relação à música. Eu não cobro nada para ir na casa de ninguém, nem tocar na casa de ninguém, eu não cobro, mas eu só vou onde eu realmente quero. Por isso que eu decido não cobrar. É muito, muito dificilmente você vai ouvir falar de que eu cobrei para ir cantar, até em festas e tudo. Eu só toco, eu só canto
onde eu quero estar. E às vezes que eu cobrei, que eu tive que cobrar, obviamente, não é nem porque eu quis cobrar, mas é por causa da estrutura, ou da banda, ou do aluguel de som, esse tipo de coisa. E eu cobro só o valor para pagar essas pessoas para poder fazer as coisas acontecer. Mas eu, Guto, faço questão de não cobrar e eu quero viver assim minha vida inteira. Porque isso me dá uma liberdade tão grande e eu acho que, pelo menos eu acho, que as pessoas que já tiveram eu na casa cantando ou tocando, a minha intenção é deixar bem claro de que elas são especiais para mim. Eu nunca toquei na casa de alguém ou cantei na casa de alguém no aniversário, alguma coisa que eu fui obrigado ou porque alguém me pagou para isso. Eu fui porque eu quis. Eu fui porque aquela pessoa é especial para mim, aquela pessoa foi importante para mim em algum momento da minha vida e é até hoje, mas eu faço questão de viver assim, de poder acrescentar na vida das pessoas, animar aquela festa, dar o meu melhor, que na verdade eu estou ganhando milhões de dólares, mas não são de dólares, que são milhões de uma moeda que a gente não tem como mensurar. Não é o dinheiro, mas é o acesso, é a amizade, é saber que eu posso contar com aquela pessoa. Isso para mim não tem preço. E muita gente se aproxima das pessoas por causa da fama. E aí eu te dou um conselho: se você, por algum motivo da sua vida, em algum momento tiver acesso a alguma pessoa que é famosa, pelo amor de Deus, não seja uma pessoa interesseira. Não queira tirar vantagem dessa pessoa para nada, porque é de monte que são pessoas que só chegam para tirar vantagem. Se você tem a oportunidade de estar num lugar onde essa pessoa famosa tá e tal, não seja você a pessoa que vai quebrar a privacidade dela, não seja a pessoa chata que vai ficar chamando para tirar foto. Cara, se você tá ali numa festa, num evento, numa coisa com a pessoa, não seja aquela pessoa chata, sabe? Deixa a pessoa ali, converse como se fosse uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal, não é porque a pessoa às vezes é famosa, que canta, coisa que você tem que ficar enchendo o saco e achar que a sua foto com aquela pessoa do lado ali vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Não vai. Não vai acrescentar em absolutamente nada. Mas talvez se você não tivesse tirado a foto com ela e tivesse tido uma conversa legal, de repente ali até trocado o telefone, mantivesse uma conversa de verdade, porque você admira o trabalho da pessoa, você já conhece um pouquinho da história da pessoa, mas sem tirar proveito. Não seja essa pessoa interesseira. Seja interessante, mas não seja interesseira. As pessoas interesseiras dá para reconhecer pelo cheiro. Mas não seja essa pessoa, porque as pessoas vão saber que você é uma pessoa interesseira, talvez não vão te falar, mas eu tô aqui para te falar, não seja essa pessoa interesseira. Seja interessante, com conteúdo, uma pessoa sólida emocionalmente, uma pessoa sólida na confiança, uma pessoa sólida no caráter. Todos nós temos dificuldades, limitações, defeitos, todos nós lutamos contra vontades, pecados, tudo isso, todos nós, eu e você, todos nós temos essa luta diária. A gente pode sim ser pessoas melhores, a gente pode dizer não às coisas que causam dano a outras pessoas, a gente pode fazer isso, a gente pode ter responsabilidade emocional e não prejudicar ninguém, a gente pode sim ser pessoas interessantes sem ser pessoas interesseiras, nós podemos sim ser pessoas melhores, pessoas que acrescentam, não pessoas que subtraem. Então seja uma pessoa interessante. As coisas básicas de ser interessante, você já sabe. Agora talvez o que estava faltando era alguém para dizer, colocar o dedo aí na sua cara e falar: presta atenção nas coisas que você talvez esteja fazendo e ninguém tem coragem de falar para você. Seja a solução, seja a alegria, seja a positividade, seja a amizade genuína, seja a pessoa do bem, pessoa do mal tá cheio, seja a pessoa que vai falar bem, a pessoa que vai apoiar seu amigo, a pessoa que vai curtir o trabalho do seu amigo, que vai estar ali torcendo para que a pessoa dê certo, que vai estar ali vibrando pelas conquistas das pessoas. Preste atenção no que as pessoas falam, sabe? Seja uma pessoa do bem. E eu tenho certeza que as pessoas ao seu redor vão falar para outras pessoas ao redor delas: eu conheço uma pessoa que é muito interessante e esse será você. Grande abraço, Deus abençoe. Espero que você tenha engolido, talvez a seco, algumas verdades, mas a minha vontade é que todos nós
que tivemos acesso a esse conteúdo, nos tornemos pessoas mais interessantes. Interesseiras, não. Interessantes, sempre. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.